Olá, meus queridos amigos, irmãos, vocês que nos acompanham, vocês que estão conosco seguindo nesta série de mensagens. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre por que creio na criação. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 1, Gênesis 1, 1, e diz assim a palavra de Deus: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Hoje nós vamos falar sobre o porquê cremos na criação. O assunto poderá parecer sim redundante, pois já estamos falando dele desde as mensagens anteriores. O caso é que todos esses assuntos estão intimamente conectados. Vivemos dias em que apenas duas vertentes importantes se enfrentam pela conquista da mente, coração e a lealdade do homem inteligente. O interessante é que poderíamos considerar as duas vertentes como religiosas. Podemos dizer que uma dessas vertentes é o cristianismo e a outra o evolucionismo. Para os que provavelmente vão questionar o que eu disse sobre o evolucionismo ser uma religião, D. James Kennedy apresenta uma declaração interessante acerca desse assunto. Ele diz: aquele que não reconhece que a evolução é uma religião não sabe muito sobre a evolução. E a fim de confirmar esta posição de D. James Kennedy, utilizaremos as falas de alguns evolucionistas. Professor Louis T. Moore disse: quanto mais estudamos a paleontologia, o estudo, dos fósseis, mais certos ficamos de que a evolução se baseia na fé somente. Outro famoso evolucionista, professor D.M.S. Watson, fez a seguinte observação, de que a evolução em si é uma teoria universalmente aceita. Ele disse o seguinte: não porque foi um fenômeno observado enquanto acontecia, ou porque possa ser provada verdadeira por meio de evidência logicamente coerente, mas porque a única alternativa, a criação divina, é claramente incrível. O tratamento de incrível não se dá pelo reconhecimento da criação, e isso é inaceitável para eles. Outro evolucionista, o tratamento de incrível não se dá pelo reconhecimento da criação, mas porque requer do homem a crença em um Criador, e isso para eles é inaceitável. Outro evolucionista inglês, Sir Arthur Kate, fez a seguinte afirmação: a evolução é uma coisa provada e improvável. Nós cremos nela porque a única alternativa é a criação especial, algo inconcebível. Diante dessas proposições então apresentadas aqui, James Kennedy ele traz um contraponto. Ele diz: o que aconteceria se eu não pusesse de pé diante da minha congregação e dissesse: amigos, o cristianismo é uma coisa não provada e improvável, mas vocês têm que crer nele. O pessoal iria se levantar e sair, e faria muito bem, mas é assim que as pessoas aceitam a evolução. Imagina nós, pastores, líderes, nos colocando diante das nossas congregações e dizendo que a criação de Deus, que a Bíblia, é uma coisa provada e improvável. Ao mesmo tempo, nós perderíamos todas as nossas ovelhas, como disse James Kennedy. Então, meus irmãos, o conceito da teoria da evolução é proveniente do ramo científico da biologia e que indica que a variação das espécies procede de um processo gradativo da evolução. Nesta teoria, acredita-se que os indivíduos passam por modificações necessárias para a sua sobrevivência, adaptando-se ao meio onde vivem. Apesar de o britânico naturalista Charles Robert Darwin, autor do livro Origem das Espécies, de 1850, ser o mais famoso e conhecido através dessa teoria, a teoria foi primeiramente apresentada pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck, no ano de 1809, quando publicou o livro Filosofia Zoológica.
Darwin e Lamarck são os grandes nomes da teoria da evolução, sendo Darwin o criador do conceito de evolução das espécies através da seleção natural, e Lamarck o propositor da modificação dos seres por meio de características adquiridas. A Bíblia, no entanto, nos apresenta que em Deus, como está lá em Colossenses capítulo 1, verso 16, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O Dr. Duane Dist, famoso biólogo, falando a respeito da evolução, fez a seguinte colocação: evolução é um conto de fadas de adultos. E é passível de crença nesta expressão, pois é tão incrivelmente fantástica quanto o que eles alegam sobre a criação. Observe o pensamento de D. James Kennedy sobre esta frase. Nos contos dos irmãos Grimm, alguém beija um sapo e em 2 segundos ele se transforma em um príncipe. Isso é um conto de fadas. Na evolução, alguém beija um sapo e em 2 bilhões de anos ele se transforma em um príncipe. Chamam isso de ciência, mas isso é fé. Se para crer na criação os evolucionistas dizem que é necessário ter fé, para crer na evolução das espécies também não é diferente. Segundo os evolucionistas, mesmo diante dos muitos textos apresentados pelas Escrituras Sagradas, escrito por vários autores e em diferentes épocas, não se pode comprovar a criação do universo por uma divindade. A evolução, por sua vez, também não consegue se sustentar em suas pesquisas. Sir Julian Huxley, um dos principais evolucionistas, certa vez, em uma apresentação pública, fez a seguinte colocação: eu creio que a razão por que nos agarramos ao livro A Origem das Espécies foi porque a ideia de Deus interferia em nossos princípios morais sobre o sexo. Observe como a Bíblia trata esse tipo de posicionamento. Romanos capítulo 1, verso 28 e 29 diz assim: visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. E como Deus apresenta seus planos, então, criacionistas para a humanidade? Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Qual a diferença então encontrada entre essas duas proposições? O que se percebe é que é provável razão que leva uma pessoa comum a crer na evolução é o fato de que a mídia, em geral, apresenta que os cientistas creem nela. No entanto, no mundo existem muitos cientistas que descreem da evolução. Sir Cecil Wackley, um dos mais renomados do mundo, disse certa vez: a Bíblia é muito objetiva ao afirmar que Deus criou o mundo, e eu, em primeiro lugar, creio nisso como um fato e não como ficção. Não existe qualquer evidência científica ou qualquer outra espécie que sustente a teoria da evolução. Essas são as palavras de Sir Cecil Wackley. No primeiro capítulo de Gênesis, aparece por pelo menos 3 vezes o termo hebraico bara, que indica a criação direta de Deus. Esse termo é apresentado da seguinte forma: primeiro, a criação da matéria ou do cosmos, Gênesis 1, 1. Segundo, a criação da vida, Gênesis 1, 21. Terceiro, a criação do homem, Gênesis 1, 27. Ao considerarmos os 3 usos de Barat na Bíblia, dispomos de um problema que os evolucionistas nunca resolveram.
A maioria dos astrônomos creem na teoria do Big Bang. Essa teoria apresenta que o universo era um imenso bloco condensado de matéria que explodiu. Com essa explosão, partículas do tamanho da Via Láctea foram lançadas na imensidão do universo, o qual continua se expandindo, ou seja, ele vai fazendo assim, ó, até o espaço exterior. A comprovação dessa teoria provará que o nosso universo não é eterno. Teve um começo. Para contrapor esta dificuldade encontrada, os cientistas explicaram que a velocidade em que as partículas estão caminhando diminuiria com o tempo até parar. Então a gravidade atrairia novamente o universo até se tornar novamente um bloco de matéria, oscilando entre expansão e retração por toda a eternidade. Ele ficaria assim, ó, recriando-se a si mesmo. O que a ciência falou a esse respeito? Um artigo publicado na revista Time, falando sobre o universo infinito, apresentou o seguinte: depois de anos de estudos e cálculos, dois respeitados astrônomos da Califórnia, Alan Sandage e James Gunn, fizeram separadamente declarações similares. O universo continuará a expandir-se para sempre. Quanto mais a ciência tenta provar outras teorias, mais eles se aproximam do que a Bíblia já mostra há muito tempo. Romanos capítulo 1, verso 20 comprova isso. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Os seres humanos se apegam a esse tipo de teoria de forma apaixonante, porque se eles abandonarem, terão que apontar outro começo para o universo, ou seja, terão que criar outra teoria apontando o que realmente aconteceu lá no início. E juntamente com este começo deve haver um Criador, um Deus a quem devem prestar contas. E esta é a maior dificuldade do homem, reconhecer que existe um Deus a quem devem prestar contas, conforme então apresenta The James Kennedy. O que diz a cultura de um povo sobre Deus e a criação? Entre o povo Karen da Birmânia, encontramos o seguinte relato da criação, registrados em letras de hinos ensinados pelos profetas antigos e registrados por Don Richardson em seu livro O Fator Melquisedeque. Iuá é eterno, sua vida infinita, uma eternidade e ele não morre, duas eternidades e ele não morre. Ele é perfeito em seus atributos meritórios. Eternidades seguem-se a eternidades. Ele não morre. Quem criou o mundo? Iuá criou o mundo no princípio. Iuá tudo fez. Iuá é inescrutável. Iuá formou originalmente o mundo. Ele criou o alimento e a água. Ele criou o fruto da tentação. Deu ordens detalhadas. Mucauli enganou duas pessoas. Ele fez com que comessem o fruto da árvore de tentação. Eles não obedeceram, não creram em Iuá. Ao comerem o fruto da tentação, tornaram-se sujeitos à doença, ao envelhecimento e à morte. Como nós vemos nesses versos deste hino tão antigo deste povo que nem sequer havia tido contato com um missionário evangélico. E já havia este hino na cultura deste povo da Birmânia. A conclusão que chegamos então é que Deus é o Criador. Ele nos fez. Por causa da transgressão do homem lá no Éden, nós fomos entregues às nossas próprias paixões, como é descrito por Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versos 18 e 19. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
precisamos crer em Deus e no que a sua palavra declara. Ainda um outro texto diz, Êxodo, capítulo 20, verso 11, diz assim: Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Façamos como os apóstolos que declararam em seu credo a seguinte frase: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que esta seja, também a nossa firmeza e confiança declarada a todos os homens. Que Deus abençoe vocês.